Olá, turma do bem. Chegamos ao 5º capítulo do livro O Ser Consciente, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maria Ângela Santos. Este é o canal Teia de Crenças. Os demais capítulos do livro vocês encontram na playlist do nosso canal, título Consciência. Este capítulo fala de descrever o ser e a pessoa, suas fases positivas, suas fases negativas, sua fase de desenvolvimento. Subtítulo: A pessoa, fatores de desequilíbrio, condições de progresso e harmonia. Boécio, poeta e filósofo da decadência romana, nos séculos V e VI, definiu a pessoa como constituída por uma substância individual de natureza racional. A filosofia, através dos séculos, buscou demonstrar que a pessoa é distinta do indivíduo e do ser psicofísico, o que deu margem a considerações demoradas por pensadores e escolas variadas. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, preferiu seguir o conceito de Boécio, que teve muita influência significativa durante a Idade Média, enquanto Immanuel Kant se apoiou em conteúdos mais profundos quando da análise da pessoa em si mesma. Do ponto de vista psicológico, a pessoa é um ser que se expressa em múltiplas dimensões, desde os seus conteúdos humanistas, comportamentalistas e existenciais, a novos potenciais que estruturam o ser pleno. A psicologia ocidental, diferindo da oriental, manteve o conceito da pessoa nos limites berço, túmulo, com uma estruturação transitória, enquanto a outra sustenta a ideia de uma realidade transcendente, embora a sua imanência na expressão da forma e relatividade corporal. Os estudos transpessoais, incorporando as teses orientais, consideram a pessoa um ser integral, cujas dimensões podem expressar-se em várias manifestações, quais a consciência, o comportamento, a personalidade, a identificação, a individualidade, um ser complexo de expressão trinária. Não apenas o corpo, o ser psicofísico, porém a matéria, efeito, o perispírito, modelo organizador biológico, e o espírito, a individualidade eterna. Não pretendemos inovar modelos aqui, antes resumir correntes e apresentar uma síntese. A visão transpessoal espírita, porque completa, elucida os inúmeros fenômenos paranormais de natureza anímica e mediúnica que caracterizam a existência humana, concedendo-lhe dinâmica imortalista e conteúdo de significado, de causalidade. A pessoa, observada do ponto de vista imortal, é pré-existente ao corpo, e sua origem perde-se nos milênios passados do processo evolutivo, desenvolvendo-se fiel a uma fatalidade que se manifesta em cada experiência corporal, chamada de reencarnação, como a aquisição de novos implementos, faculdades e funções que tangenciam ao crescimento e à felicidade. A pessoa sintetiza, quando é corporificada, as dimensões várias que lhe cumpre preservar e aprimorar, facultando o desabrochar de recursos que lhe jazem embrionários e são existenciais ao seu existir. Subtítulo: A consciência. Jung definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. A complexidade, no entanto, das conceituações de consciência nem sempre responde aos conteúdos de que se constitui. Para entendê-la,
é necessário situá-la além dos limites do sono, do sonho, do delírio e estabelecê-la como condição de ótima ou lúcida, na qual os episódios psicóticos cedem lugar à normalidade, ao discernimento, ao equilíbrio gerador de harmonia. A psicologia tradicional aferrada ao organicismo ancestral prefere ignorar os elevados níveis de consciência, nos quais os estados alterados transcendem, facultam a visão dilatada da realidade. Sem os limites do real aceito, do real psicótico, do real ensonho. As experiências nas diversas áreas de consciência alterada, conseguidas por substâncias psicodélicas ou através da meditação profunda, ao invés de revelarem situações patológicas, abrem perspectivas fascinantes para terapias liberadoras e que propiciam dilatação do conhecimento e do sentido mais amplo da vida. A psicologia filosófica do Oriente sempre proporcionou os estados de plenitude e nirvana, ensejando a superação dos limites do estágio de normalidade através de transes e da contemplação profunda. A consciência adquirida, aquela perfeita identificação do conhecer e do fazer, do saber e do amar, faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas, onde outras realidades são bases do ser pessoal. Subtítulo: O comportamento. As atitudes que caracterizam a pessoa resultam do convívio social e das aspirações cultivadas, gerando a consciência individual que responde pela do grupo social, face à aplicação dos valores adquiridos. Ressaltam no comportamento as ambições do desejo, responsáveis pelo grau de libertação emocional ou presídio, no qual o ser transita pelos vínculos que se permite desenvolver. A pessoa é, acima de tudo, a sua mente. O que elabora, torna-se, quando cultiva, experimenta. A mente algema e libera, necessitando de austeras disciplinas para ser comandada, ao invés de ser a dominadora irredutível. Nesse imperativo, o desejo expressa a qualidade evolutiva da pessoa, respondendo pela conduta e pelos fatores daí decorrentes. O comportamento impõe necessidades e a expressa simultaneamente, definindo a pessoa. Somente o autoconhecimento favorece o comportamento com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, estruturador profundo do ser imortal. A personalidade. Em permanente representação dos conteúdos mentais e denominada pela imposição das leis e costumes de cada época e cultura, a personalidade representa a aparência para ser conhecida, não raro, em distonia com um eu profundo e real, gerador de conflitos. A personalidade é transitória e assinala etapas reencarnacionistas definidoras de experiências nos sexos, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento interpessoal. Cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com os seus sinais tipificadores. Assimilar todos os condicionamentos e exteriorizar uma personalidade concetânea com o ser real. Eis o desafio da terapia transpessoal, trabalhando a pessoa para que assuma sua realidade positiva e superior, crescendo em conteúdos mentais e desencarcerando-se até permitir-se a perfeição, a harmonia entre o ser e o parecer. A identificação. De duas formas, a pessoa se identifica com os valores do progresso, a externa e internamente. A identificação externa impõe as lutas e os conflitos da assimilação dos comportamentos sociais, nos quais o apego assume a condição mais importante. A primeira e a última existência. O apego externo, no entanto, é menos danoso do que o interior, responsável por vícios e paixões degenerativas, que conduzem a patologias dolorosas e cruéis.
A identificação assinala o estágio de evolução de cada pessoa, fadada à elevação, que para conseguir deve liberar-se daqueles valores, desidentificando-se de hábitos milenários fixados alguns, atavicamente, aos painéis do ser, gerando falsas necessidades que se tornam fundamentais, portanto responsáveis pelo sofrimento nas suas várias facetas. A psicologia oriental estabelece na ilusão, na impermanência da vida física, com as quais a pessoa se identifica, algumas preponderantes razões para o sofrimento. A desidentificação induz a conquista de patamares elevados, metafísicos, nos quais o ser se auto-encontra e se realiza. A individualidade. Somatório de todas as experiências, a individualidade é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral, ideal. Enquanto a filosofia informava que a pessoa não é um indivíduo, na visão da psicologia profunda, este, que superou os condicionamentos e comportamentos pessoais de consciência livre, é o ser total, pessoa transitória, individualidade eterna. Os fatores de desequilíbrio: o amor, entre outros. A saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar: equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Quando um desses elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação, que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Sendo a criatura humana constituída pela energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe abre campo para a irrupção de doenças, a manifestação de distúrbios que levam aos vários desconcertos patológicos conhecidos como enfermidades. Por isso, é possível que uma criatura em processo degenerativo possa aparentar saúde, face à ausência momentânea dos sintomas que lhe permitem o registro, a percepção do insucesso. Da mesma forma, podemos considerar que, escrava da mente, a criatura transita do cárcere dos sofrimentos aos portões da liberdade, das doenças à saúde ou vice-versa, e através da energia direcionada ao bem, à harmonia, ou sob distonias, conflitos e traumas. De relevante significado são os conteúdos negativos do comportamento emocional, geradores das disritmias energéticas, que passam a desvitalizar os campos nos quais se movimentam, enfraquecendo-os e abrindo-os à sintonia com os micro-organismos degenerativos. Entre os muitos fatores de destruição do equilíbrio, anotemos o amor, a angústia, o rancor, o ódio, que se convertem em gigantes da vida psicológica, com poderes destrutivos insuspeitáveis. A mente desordenada, que cultiva paixões dissolventes, perde o rumo, passando a fixações neuróticas e somatizadoras infelizes, que respondem pelos estados inarmônicos da psique, da emoção e do corpo. Os conteúdos do desequilíbrio expressam-se no comportamento, propiciando modelos de criaturas desidentificadas com as manifestações deletérias do meio social, das constrições de vária ordem, das dominações bacterianas. A autoanálise, trabalhada pela insistência de preservação dos ideais superiores da vida, é o recurso preventivo para a manutenção do bem-estar e da saúde nas suas várias expressões. Confundidas as sensações imediatas do prazer com as emoções emuladoras do progresso moral,
O amor constitui o grande demolidor das estruturas celulares, pela força dos desejos de que se faz portador. Certamente, referimos-nos ao amor bruto, aselvajado, possessivo, que situa no desejo a sua maior carga de aspiração, ocultando frustrações pertinazes e gerando mecanismos de transferência neurótica. As personalidades atormentadas aferram-se ao amor-desejo, amor-sexo, amor-posse, amor-ambição, deixando-se consumir pelos vapores da perturbação, que a insistência mental e insensata do gozo desenvolve em forma de incêndio voraz. O atormentado fixa a sua identidade na necessidade do que denomina amor e projeta-se, inconscientemente, sobre a quem diz amar, impondo-se com sofreguidão irrefreável, ou acalentando intimamente a realização do que anela, em terrível desarmonia interior. Quanto mais aspira e frui, mais exige e sofre. Se não logra a realização, mas se decompõe, perdendo ou matando, com os raios venenosos da mente em desalinho, as defesas imunológicas e a vibração de harmonia mental, logo tombando nos estados enfermiços. A insegurança pessoal, decorrente de vários fatores psicológicos, gera instabilidade de comportamento, facultando altas cargas de ansiedade e de medo. Sentindo-se incapaz de alcançar as metas a que se propõe, o indivíduo transita entre emoções em desconcerto, refugiando-se em fenômenos de angústia, como efeito da impossibilidade de controlar os acontecimentos da sua vida. Enquanto transite nos primeiros níveis de consciência, a carência de lucidez dos objetivos existenciais da vida levá-lo-á a incertezas, porquanto as suas serão as buscas do prazer, das aspirações egoístas, das promoções de personalidade, sentindo-se fracassado quando não alcança esses patamares transitórios equivocados em relação à felicidade. Aprisionando-se em errôneos conceitos sobre a planificação do eu, que confunde com as ambições do ego, pensa que ter é de relevante importância, deixando de ser iluminado. Portanto, superior aos condicionamentos e pressões perturbadoras. A angústia, como efeito de frustração, é semelhante à densa carga tóxica que se aspira lentamente, envenenando-se de tristeza injustificável que termina às vezes como fuga espetacular pelo mecanismo da morte anelada, ou simplesmente ocorrida por efeito do desejo de desaparecer para acabar com o sofrimento. Normalmente, nos casos de angústia cultivada, estão em jogo os mecanismos masoquistas que, facultando o prazer pela dor, intentam inverter a ordem dos fenômenos psicológicos, mantendo o estado perturbador que no paciente assume característica de normalidade. O recurso para a superação dos estados de angústia, quando não tem um fator psicótico, é a conquista da autoconfiança, delineamento de valores reais e esforço por adquiri-los. As ocorrências de insucesso devem ser avaliadas como treinamento para outras experiências. Recurso-desafio para o crescimento intelectual. Aprendizagem de novos métodos de realizações humanas. Exercícios de autocontrole, de reflexões otimistas, de ações enobrecedoras funcionam como terapia libertadora da angústia que deve ser banida dos sentimentos e do pensamento. Fenômeno natural decorrente da insegurança emocional, o rancor produz ácidos, destruidores de alta potencialidade que consomem a energia vital e abrem espaços intercelulares para a distonia e a instalação de doenças. Entulho psíquico, o rancor acarreta danos emocionais variados
que levam a psicoses profundas e a episódios esquizofrênicos de difícil reparação. A criatura humana tem a destinação da plenitude. O seu passo existencial deve ser caracterizado pela confiança, e os acontecimentos desagradáveis fazem-se acidentes de percurso, que não interrompem o plano geral da viagem, nunca impeditivos da chegada à meta. Por isso, os acontecimentos impõem, quando negativos, a necessidade de uma catarse libertadora, a fim de não se transformarem em resíduos de mágoas e rancores que de contínuo assumem mais danoso contingente de ocorrência destrutiva. A psicoterapia do perdão, com os mecanismos da renúncia dinâmica, consegue eliminar as sequelas do insucesso, retirando o rancor das paisagens mentais e emocionais da criatura, sem o que se desarticulam os processos de harmonia e o equilíbrio psíquico, emocional e físico. Etapa terminal do desarranjo comportamental, o ódio é tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Desenvolve-se na sua área mediante a análise injusta do comportamento dos outros em relação a si e nunca ao inverso, fazendo-se vítima porque passou a um conceito equivocado sobre a realidade. Deixa-se consumir pelo complexo de inferioridade procedente da infância castrada e descarrega inconscientemente a sua falta de afetividade, a sua insegurança, o seu medo de perda, a sua frustração de desejo, em arremessos de ondas mentais de ódio, até o momento da agressividade física, da violência em qualquer forma de manifestação. O ódio é estágio primeiro da evolução, atavicamente mantido no psiquismo e no emocional da criatura, que necessita ser transformado em amor, mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplinas de vontade. Agentes poluidores e responsáveis por distúrbios emocionais de grande porte são eles os geradores de perturbações dos aparelhos respiratório, digestivo e circulatório. São os responsáveis por cânceres físicos, são as matrizes das desordens mentais e sociais que abalam a vida e o mundo. A saúde da criatura humana precede do ser eterno, vem das experiências em vidas anteriores, conforme ocorre com as enfermidades kármicas. No entanto, dependendo da consciência, do comportamento, da personalidade e da identificação do ser com o que lhe agrada e com aquilo que se apega na atualidade, há a possibilidade de cura. Condições de progresso e harmonia. Na estrutura profunda da individualidade humana, encontram-se as experiências milenárias do ser, nem sempre harmonizadas entre si, geradoras de conflitos e complexos negativos que a atormentam. Atavicamente vinculada ainda às sensações decorrentes da faixa primária por onde transitou, a libido exerce-lhe poder preponderante no comportamento, conforme as constatações de Freud, que a considerou fator existencial na vida humana. Observando os diversos fenômenos de conduta e as terríveis angústias, como exacerbações da emotividade das criaturas, o mestre de Viena organizou todo o edifício da psicanálise na manifestação sexual castradora ou liberada, bem como na complexa influência materno-paternal que desde a infância conduziu o ser sob os tabus perniciosos e as constrições dos desejos irrealizados, das consciências de culpa, dos implementos perturbadores da personalidade patológica. Estamos sem dúvida diante de fatores incontestáveis, todavia distritos às áreas fenomenológicas e não causais, em se considerando que, herdeiro de si mesmo, o espírito é o autor do seu destino. Nunca será demasiado repeti-lo.
renascendo em lares nos quais mantém vínculos afetivos e familiares conforme a sua conduta anterior. Face à variedade de renascimentos, nem sempre consegue diluir as lembranças que permanecem em forma de tendências e aptidões, de desejos e necessidades. Não digeridas, as frustrações, eis que se impõem mais graves ao ressurgirem, na sucessão das ocorrências comportamentais, em forma de distúrbios psicológicos de variada catalogação. Preocupada com o ser máquina, a psicologia não tem ensejado uma compreensão maior da criatura, que fica na visão reducionista, limitada a um feixe de desejos e paixões primitivas. Em uma análise transpessoal, o ser enriquece-se de valores que lhe cumpre multiplicar cada vez mais, autoconhecendo-se e autodisciplinando-se, à medida que a sua consciência adquire lucidez e torna-se ótima. Abre-se-lhe, então, as perspectivas antes cerradas e facultam-lhe-se as oportunidades de dilatação do campo intelecto-emocional, passando a vencer as sequelas das existências anteriores, ainda predominantes no psiquismo, que se exteriorizam em forma de desarmonia. A desidentificação com os graves compromissos que ainda o atormentam torna-se factível, mediante a impregnação com outros ideais e aspirações mais abrangentes como agradáveis, que passam a povoar-lhe a paisagem mental. Nesse esforço, faz-se viável o autoconhecimento como o primeiro tentame de crescimento psicológico. A necessidade de tornar a mente um espelho e postar-se defronte dela desnudo é inadiável. Somente através de um exame da própria realidade, observando-se sem emoção, o que impede os sentimentos de autocompaixão, como os de autopromoção de justificação ou culpa, somente assim consegue-se um retrato fiel do que se é e do que cumpre fazer-se para mais amar-se e ajudar-se como seguimento imediato do esforço. Enquanto a criatura não se despoja dos artifícios com que se oculta, evitando desnudar-se em uma atitude infantil repressiva, qualquer tentame exterior para o progresso e a harmonia resulta inócuo, quando se não torna perturbador. Ninguém é culpado conscientemente de ser frágil, fragmentário, ocorrências naturais do processo de evolução. Não obstante, a permanência na postura denota imaturidade psicológica ou manifestação patológica do comportamento. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta o empenho individual. O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Acomodada aos estados habituais, não se dá conta das incalculáveis possibilidades que estão ao seu alcance, bastando-lhe apenas dispor-se e desdobrá-las. O autoencontro pode ser logrado através da meditação reflexível, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, buscando saber quem é e qual a finalidade de sua existência corporal e do futuro que lhe aguarda. Equipada de honesto desejo de equacionar-se, a esfinge perturbadora atira-se ao mar do discernimento e desaparece, deixando o indivíduo seguir livre, sem a maldita fatalidade de ser desditoso. A consciência liberta-o das heranças paterno-maternais, produzindo conhecimento lúcido e benéfico, que se torna filho capaz de conduzi-lo pelos caminhos da vida sem a imposição caprichosa do Deus Destino.
Ao lado da meditação, encontra-se a ação solidária no conceito social, que alarga as possibilidades no campo onde se movimenta e promove o ser profundo, limpando-o dos caprichos do ego e liberando-o das arbitrárias injunções limitadoras angustiantes. O intercâmbio social com objetivos fraternais rompe as amarras do medo, dando outra dimensão à afetividade. Dessa vez sem apego, sem paixão, sem desejo ou neurose, facultando a harmonia pessoal sem ansiedade, sem conflito, sem culpa, ensejando saúde mental e emocional, indispensáveis à saúde física. As condições de progresso e harmonia do eu real propõem um estudo das virtudes evangélicas, uma releitura dos seus fundamentos e posterior aplicação na conduta pessoal. Amor indistinto manifestando-se em todas as expressões e começando por si próprio, com segurança de propósitos, metas e realizações. É o passo inicial da nova fase, ao lado do perdão liberador de ressentimentos, desgosto e inferioridade geradora de reações de violência ou de depressão com caráter autopunitivo. Na visão transpessoal, o progresso e a harmonia são conquistas internas do ser humano, que se exteriorizam como entendimento da vida e atração por ela, no empenho incessante de crescer e jamais cansar-se, saturar-se ou desistir. O progresso é fatalidade da vida, e a harmonia resulta da consciência desperta para a conquista da sua plenificação. E assim encerramos mais um capítulo autoexplicativo na visão de Joana de Ângeles do que é o ser, de quem nós somos e das nossas capacidades e limitações. Gratidão, gratidão, gratidão.